Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto falando com todos. Trigonometria, vamos trabalhar nesse vídeo com as equações trigonométricas. O que é resolver uma equação trigonométrica ou determinar o seu conjunto solução? É indicar o ângulo ou ângulos que justifiquem a igualdade. É importante trabalhar com os ângulos notáveis e ter um bom conhecimento do ciclo trigonométrico. Vamos trabalhar essa primeira equação trigonométrica. Seno de x é igual a 1. Qual é o conjunto solução para justificar um seno valendo 1? Vamos observar o ciclo trigonométrico. Nós marcamos o seno aqui, nessa ordenada. Nós temos então que o seno, ele vale 1 apenas aqui, em π sobre 2, marcando em radianos, ou 90 graus. É aqui que nós vamos ter um seno valendo 1, quando o ângulo é π sobre 2. Aqui nós vamos trabalhar com os radianos. Então, nesse momento, o seno fica completando aqui. Se aqui é 0, aqui para cima vale 1 positivo. Então, isso acontece somente quando temos um ângulo de 90 graus ou π sobre 2. Então, é isso que nós temos que escrever. Agora, tem os arcos côncavos. Dado mais o giro, eu volto novamente aqui. Então, esse ângulo acumulado também vai ter um seno valendo 1. Solução. O x, o ângulo que nós estamos indicando, e o x pertence ao conjunto dos reais, tal que esse x é igual. Então, o ângulo que deixa o seno valendo 1, o primeiro encontrado, é π sobre 2. É π sobre 2. Continuando o giro, retornando aqui, novamente o seno vale 1. E eu posso dar infinitos giros. E se fosse no sentido anti-horário, também. Então, é por isso que a gente vai dizer que é π sobre 2 mais 2π vezes a quantidade de períodos que eu vou acrescentando aí. Na prática, a gente coloca assim, 2kπ. O K vai representar a quantidade de períodos que nós vamos acrescentando ao ângulo de π sobre 2. Então, a gente escreve assim, como pode ser positivo ou negativo, a gente diz que o K pertence ao conjunto dos números inteiros. E vamos fechar aqui a resposta. O x é igual a π sobre 2 mais 2kπ. K pertence aos inteiros. Então, agora vamos a esse exemplo. Seno de x é igual a 0. Nós temos que perguntar o seguinte. Quais os ângulos, aqui no ciclo trigonométrico, que deixam o seno com tamanho 0? A gente já viu em vídeos anteriores que quando nós não temos abertura, o ângulo é 0, o seno vale 0. Em radianos, quando nós temos o ângulo valendo π, o seno também é 0. Se eu completar a volta, chegar em 2π, aqui o seno também vai ser 0. Então, eu tenho que escrever isso de uma maneira que apresente todos os arcos côncavos. Partindo do 0, o primeiro que eu encontrei foi o π. Mas toda vez que eu me deslocar meia circunferência, novamente eu vou ter um ângulo que vai dar seno 0. Então, como que eu escrevo isso de uma forma geral? Vai ficar assim, a solução para esse caso aqui é o x, que significa ângulo. Pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse ângulo é igual ao π. Mas olha o que acontece. Toda vez que eu me deslocar meia circunferência, eu vou ter seno igual a 0 novamente. A gente chama esse período de K. Então, pode ficar π vezes o K. E esse K, como pode ser no sentido positivo ou negativo o giro, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Aqui está o conjunto solução, para seno de x igual a 0.
x pertence aos reais, tal que o x é igual a k vezes π. E esse k pertence aos números inteiros. Outro exemplo, seno de x é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. É importante ter um domínio dos ângulos notáveis. O seno vale raiz quadrada de 2 sobre 2 para 45 graus. Em 45 graus, nós temos um tamanho do seno valendo raiz quadrada de 2 sobre 2. Temos que partir disso aqui. Nós temos esse valor do seno, raiz quadrada de 2 sobre 2, para o ângulo de 45 graus. E aqui nós vamos trabalhar na resposta em radianos. 45 graus é π sobre 4. Π sobre 4. Então vamos observar aqui no ciclo trigonométrico. Aqui está π sobre 4. Corresponde a 45 graus. Essa abertura. Nós temos que marcar o seno aqui. Então nós temos esse tamanho para o seno. É isso aqui que representa raiz quadrada de 2 sobre 2, que aqui é o zero. Estou indo na direção do 1. Mas observe, esse ângulo que é simétrico a esse, ele também determina o mesmo seno. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então eu tenho que marcar esse também. Vamos ver então em radianos que ângulo é esse. Observe que esse tamanho aqui, ó, esse arco, é esse mesmo aqui. Ó. Então, como aqui é π, se eu tirar esse valor, π sobre 4, eu estou voltando aqui. Então, vamos colocar aqui π menos π sobre 4. Nós vamos ter o quê? Resolvendo essa soma de frações. 4. 4 vezes π, 4π, menos 1π, 3π. 3π sobre 4. Aqui é 3π sobre 4. Então, atingindo esse arco, eu tenho o seno valendo raiz quadrada de 2 sobre 2. Aqui é a mesma coisa. Agora vai ser 3π sobre 4. Também tem o mesmo seno. E todos os arcos côncavos. Ao dar uma volta completa novamente, aqui ou aqui, acumulando esse ângulo, eu estou definindo novamente o mesmo seno. Então eu tenho que colocar essa situação. Então vamos escrever o seguinte. O conjunto verdade ou conjunto solução. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x. Vamos começar por esse aqui. Ele é igual a π sobre 4, mais cada giro que eu der aqui, eu vou voltar na mesma posição e vai ter o mesmo seno. Como que eu escrevo isso? Mais 2kπ. 2kπ. Ou, se eu partir desse aqui, o x vai ser igual a 3π sobre 4, novamente, mais 2kπ. Esse k, tanto aqui quanto aqui, ele é um número inteiro. Ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Porque podemos fazer giros no sentido anti-horário, ele é positivo, ou no sentido horário, ele vai ser negativo. Então, esse k tem que ser um número inteiro para poder justificar essa definição. Ok, pessoal, dê like para o vídeo, compartilhe o material, faça a sua inscrição aqui no canal Matemática Já. Veja outros exemplos de equações trigonométricas. É importante você ver a playlist completa para ter um bom entendimento. Até o próximo vídeo, sucesso, tchau!